Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui de matemática. Vamos começar mais um vídeo da parte de geometria espacial, agora falando separadamente dos poliedros e dos corpos redondos. Vamos falar inicialmente dos prismas, tá? Então, vamos iniciar analisando como os prismas são e as características, tá? Entre os poliedros mais conhecidos, destacamos os prismas, que vamos estudar com mais detalhes. Veja alguns exemplos e procure perceber suas características. Não sei se vocês estão olhando aqui, estão percebendo. Esses três prismas, eles têm as bases iguais e paralelas, né? Reparem que são polígonos, né? Triângulos, aqui hexágonos, aqui quadrados ou retângulos, tanto faz, mas eles são iguais e paralelos. Além das laterais, das faces laterais, terem retangulares, né? Claro que aqui são prismas que vocês vão ver como retos. Se fossem prismas oblíquos, nós teríamos algumas faces aí como paralelogramos, ok? Bom, então o que eu disse aqui só para a gente reiterar, né? Como se constrói um prisma? Considere um polígono, por exemplo, ABCDE, está aqui no plano alfa, né? Contido no plano alfa. Escolha um ponto à linha qualquer pertencente a alfa. Então, desculpa, não pertencente a alfa. Então, escolhi um ponto, tracei um plano paralelo, que é o plano beta, paralelo a alfa. Pelos demais pontos B, C, D, E, a gente traça retas paralelas. Então, eu tracei aqui uma, né? Se eu fosse traçar, ó, traçaria uma paralela, né? Outra, e a gente já traçando paralelas, não é isso? E formaríamos um outro polígono, né? Congruente, né? Vamos colocar assim, ao polígono ABCD, tá? De mesma área da base, etc. E aí, quando a gente faz essa ligação, né, nós formamos, lembrando que eu não estou fazendo exatamente igual que está aqui do lado, só para ter uma noção, tá? E nós formamos o nosso polígono. Vamos lembrar que essa linhazinha aqui, que está na base, é chamada de aresta da base. A linha que está na lateral é chamada de aresta lateral e cada retângulo da lateral é chamado de face lateral, ok? Bom, aqui nós temos um caso particular, particularíssimo, tanto que ele é, vamos dizer, a caixinha, né, o objeto tridimensional mais usado, né, que a gente chama de paralelepípedo, beleza? Então, o que é o paralelepípedo? São prismas cuja particularidade é que qualquer de suas faces pode ser tomada como base, pois duas faces opostas quaisquer estão situadas em planos paralelos e são ligadas por arestas paralelas entre si. Traduzindo, eu posso escolher isso como base, né? Posso também escolher essas laterais como base e também posso escolher, se eu quiser, a frente e o verso lá atrás como base. É só eu virar ele, tá bom? Bom, e aí nós vamos falar aqui de algumas características. O prisma é reto quando as arestas laterais são perpendiculares. Traduzindo, prisma reto, as arestas laterais formam 90 graus, beleza? E oblíquo quando não. Reparem que aqui não está formando 90 graus, né? Beleza? Assim, em um prisma reto, as faces laterais são retângulos, foi o que eu falei anteriormente. De acordo com os polígonos das bases, o prisma recebe nomes especiais. Vamos ver alguns exemplos? Bom, aqui nós temos o prisma reto de base triangular, ou apenas prisma reto triangular, desculpa. Então, reparem que as bases são triângulos. Aqui nós temos a forma planificada, até para observar as áreas. Em volta, se a base é triangular, nós vamos ter três
retângulos em volta, né? São 3 faces laterais, tá? Bom, o prisma reto de base pentagonal. Então, fundo e a tampa, as bases são pentágonos. E se são pentágonos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais, ok? Bom, continuando. Aqui nós temos o prisma reto de base retangular, ou paralelepípedo, ou bloco retangular. O mesmo, são 3 nomes para a mesma coisa, tá? Então, lembrando que quando o prisma reto de base, prisma reto e a base é um retângulo, nós temos um paralelepípedo retângulo, bloco retangular. Então, se eu fosse considerar isso aqui e isso aqui, né, essas faces como bases, não importa, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 faces laterais, ok? Bom, e o mais famoso de todos, né, junto com o paralelepípedo, o bloco retangular, é o cubo ou hexaedro. O hexaedro vem de 6 faces quadradas, tá? Então, quando o prisma é reto e a base é um polígono regular, temos um prisma regular. Um exemplo é o cubo ou hexaedro regular, que é o caso particular do paralelepípedo retângulo, no qual cada face é um quadrado. Então, se eu fosse considerar aqui como fundo e aqui como tampa, teríamos aqui as bases, tanto faz porque é tudo igual. E claro, se é quadrangular, nós temos 4 faces laterais, tá bom? E aqui nós temos uma questão do Enem, para a gente poder ver o quanto é importante entender as nomenclaturas, entender com que figura você está trabalhando, né? Com que sólido geométrico, com que poliedro. Enem 2017, primeira prova azul, questão 148. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Está aqui, ó. Aqui está a cabana, na figura 1, e aqui está a figura. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. A forma geométrica cujas arestas estão representadas na figura 2 é... Então, vamos lá. Reparem que, se eu pegar essa figura 2, nós temos 2 triângulos e nós temos retângulos. Se eu virar essa figura, eu fico com isso aqui como base, né? Reparem que os triângulos de cima e de baixo são as bases e nós temos retângulos nas laterais. Então, nós temos o famoso prisma triangular reto. Beleza? Então, só para a gente ter uma noção aí. Bom, agora vamos falar das questões de medidas, né? A primeira medida importante dentro dos prismas, e vamos falar particularmente do paralelepípedo e do cubo, são chamadas diagonais. Então, a gente sabe que todo polígono, né, a partir do triângulo, todo a partir do quadrilátero, ele tem uma diagonal. Por exemplo, aqui é a diagonal desse retângulo, né? Aqui seria a diagonal desse retângulo. Só que agora a gente está falando de figuras tridimensionais. Então, no paralelepípedo, eu tenho uma diagonal que ele vai passar por dentro. Ele vai ligar 2 vértices que a gente fala que não são consecutivos, né? Por exemplo, esse e esse. Então, aqui na figura menor, nós podemos usar Pitágoras 2 vezes. Primeiro, pensando nesse triângulo aqui de baixo e descobrindo a diagonal da base, ou seja, desse retângulo, que ele chamou de X. E depois, formando um outro triângulo retângulo e calculando a diagonal do prisma, no caso do paralelepípedo, e substituindo, nós chegamos a uma fórmula, que é a nossa primeira fórmula, para calcular a diagonal de qualquer paralelepípedo, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das 3 medidas do paralelepípedo, ou seja, comprimento, largura
e altura, tá? Então, sempre que eu quiser calcular a diagonal do paralelepípedo, eu pego as 3 medidas dele, elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz quadrada. Então, por exemplo, nós temos aqui um paralelepípedo, um bloco retangular de 5 centímetros de largura, 4 de comprimento e 3 de altura. Ou seja, eu sei que eu vou fazer 5 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. E aí nós vamos fazer contas, né? 25, 16 e 9. Então, somando 25 mais 16, 41, mais 9, nós vamos ter a raiz quadrada de 50. Só que a gente sabe, né? A gente tem que pensar em concursos também. Raiz quadrada de 50, a gente tem que lembrar que nada mais é do que 25 vezes 2. E nós podemos tirar a raiz de 5, né? Então, nós podemos dizer também que a nossa diagonal é 5 raiz de 2. Tá? Então, só para a gente ter uma noção. Para vocês verem que eu posso também escrever dessa maneira. Ok? Bom, então aqui, e quando a gente tem o famoso cubo? Quando a gente tem o cubo, é só a gente pensar que o comprimento, a largura e a altura vai seguir o mesmo padrão, só que o cubo é um caso particular do bloco retangular, do paralelepípedo. Então, todas as arestas são iguais a A, somando A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado dá 3A ao quadrado, consigo tirar a raiz quadrada de A ao quadrado, que dá A, e o 3 fica preso. Traduzindo, a diagonal do cubo é sempre a aresta multiplicada pela raiz de 3. Então, por exemplo, nesse cubo aqui, por que a diagonal desse cubo é 4 raiz de 3? Porque a diagonal do cubo é sempre a aresta vezes a raiz de 3. Como o cubo tem todas as arestas iguais a 4, nós temos a diagonal do cubo como 4 raiz de 3 centímetros. Beleza? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Nós vamos fazer a letra A letra B e a letra C. Nós vamos calcular a diagonal, tá? A área total a gente vai fazer mais para frente. Então, vamos lá. Letra A, como é que eu vou calcular a diagonal do cubo? Que seria essa aqui, né? Ou essa aqui, claro que é tudo igual, tá, gente? Bom, tem mais outras aqui, né? Se eu fosse pegar essa, né? Se eu fosse pegar essa aqui. Então, nós temos 4 diagonais do cubo que são iguais. Como é que a gente faz? Diagonal do cubo é a aresta raiz de 3. Nós sabemos que a diagonal do nosso cubo, a aresta do nosso cubo é 2,5, tá? Aqui também eu posso escrever de outra maneira, tá? Então, eu poderia parar aqui. Também posso escrever o 2,5 como 5 sobre 2, raiz de 3, tá? Também são outra maneira de abordar. Bom, aqui eu pulei para C porque eu troquei a tela, tá, gente? Então, quero agora a diagonal desse paralelepípedo. Lembrando que ele também vai ter 1, 2, 3, 4 diagonais, né? Então, claro que por perspectiva parece que elas não são iguais, mas são, tá? Então, como é que a gente calcula a diagonal do paralelepípedo? Diagonal é a raiz quadrada da soma dos quadrados das medidas. Bom, nós sabemos aqui que uma medida é 3, a outra é 1,5 e a outra é 2. A gente calcula aí, ó, 9. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25 e 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ter, isso vai dar a raiz de 11,25, 15,25. Ah, Daniel, como é que eu vou calcular essa raiz? Eu poderia parar aqui? Poderia. A gente pode também tentar dar uma melhorada aí, né? A gente sabe que 15,25 é a mesma coisa que 1.525
dividido por 100, tá? Então, 1525, não sei se tem raiz, né? Mas a gente pode também escrever como 1525 sobre 100, que daria raiz de 1525 sobre 10. Bom, 1525, a gente tem que pensar. 1 e 5, 6, e 2, 8, 8 e 5, 13. Né? Então, não dá para dividir por 3. Teria que pensar por 5. 1525 por 5, né? Vai dar 505, né? 505 por 5 vai dar o quê? Vai dar 101. Bom, 101 a gente não sabe se dá por alguma coisa, eu não vou me preocupar com isso. Então eu posso dizer que 1525 é 101 vezes 5 vezes 5, 25. Então, melhorando o máximo aí que eu posso, o que eu poderia fazer? Não vou me preocupar se o 101 dá, tá, gente? Não vamos entrar nesses detalhes agora. Eu posso dizer que dá 5 raiz de 101 sobre 10. E se eu quiser, eu posso dividir por 2 aqui, por 5 em cima e por 5 embaixo. Ou seja, eu posso dizer que a minha diagonal é raiz de 101 sobre 2. É uma ideia aí. Dependendo do concurso, ele pode cobrar dessa maneira. Mas se for uma questão básica de escola, você pode disparar em raiz de 15,25 e tentar tirar aí na calculadora, tá? Se for um estudo básico. E a letra B, mesma coisa, ó. Tenho aqui diagonal, tenho aqui diagonal, tenho aqui diagonal e tenho aqui diagonal. Tá? E aí, como é que a gente calcula? Se é paralelepípedo, raiz quadrada da soma dos quadrados das medidas. Então, nós vamos ter que vai dar 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. E aí nós temos o quê? Raiz de 4 mais 4 mais 2,5 ao quadrado dá 6,25. Se eu não me engano. 8 e 6 dá 14,25. Ah, Daniel, vai ter que calcular isso? É o que eu falei com vocês. Posso escrever como 1425 sobre 100. Sei que a raiz de 100 é 10. Agora a raiz de 1425, a gente teria que pensar aqui no cantinho. 1425, 5, 10, 12. Dá por 3, né? Vai dar 1.400 por 3. Vou fazer a continha aqui. 14 por 3 dá 4. 3 vezes 4, 12 para 14, 2. 22 por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21 para 22, 1. 15 por 5 por 3 dá 5. Então vai dar 475. Aí nós temos 9, 16. Não dá, né? Não dá por 5. 475 por 5. Vamos lá. 47 por 5 dá 9. 5 vezes 9 dá 45. Para 47, 2. 25 por 5 dá 5. Opa, dá 95. 95 novamente dá por 5, que vai dar 19. Opa, peraí. E 19 é primo, né? Então, o que a gente pode escrever? Nós podemos pegar esse 1425, deixar o 3 e o 19 juntos. Então, daria 30, 3 vezes 9, 27, 57. Eu posso dizer que dá 57 vezes 25. Posso tirar a raiz quadrada de 25, que é 5. Manter o 57 lá juntinho. E, mais uma vez, dividir por 5 em cima e por 5 embaixo. Então, nossa resposta seria raiz de 57 sobre 2. Lembrando que isso não é obrigatório, mas pode acontecer dentro de uma questão de concurso, tá bom? Bom, agora a gente vai entrar na questão da área. Né? O que seria a área da superfície de um prisma? Em todo prisma, a gente fala que a superfície lateral é formada
pelas faces laterais, então pelos retângulos aqui ou paralelogramos, beleza? A área lateral é a área da superfície lateral. Então, a área da lateral é a soma da área dos retângulos ou do paralelogramos. Superfície total soma tudo até as bases e área total é a soma das áreas todas, tá? Bom, primeiro caso, a gente vai falar do cubo. Lembrando que o cubo ele é formado por quadrados. Então, ele tem quantos quadrados? Ele é formado por 6 quadrados congruentes de lado A. A área de um quadrado, né, é quanto? É A ao quadrado. Se nós temos 6 quadrados, nós vamos ter 6A ao quadrado. Então, a área do cubo é sempre 6 vezes a aresta ao quadrado. Posso usar o S de superfície ou o A de área, tá, gente? Isso aí não é muito importante, não. Então, como é que eu vou calcular a área desse cubo? Basta eu pegar a aresta, que é 4, e aí nós temos o quê? 4 ao quadrado, 16, e 6 vezes 16 dá 96 centímetros quadrados. A área desse cubo é de 96 centímetros quadrados. Bom, e do paralelepípedo? Aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? O paralelepípedo, ele não tem todos os retângulos iguais. São 6? São, mas a gente tem que pensar assim, ó. Esse retângulo da base é igual ao retângulo da outra base. Então, ele tem bases iguais 2 a 2. Qual vai ser a área desse aqui que eu coloquei de vermelho? A área desse retângulo, A vezes B. Beleza? Agora, pensando agora nas laterais. Esse é igual a esse. Qual é a área desse? A B vezes C. Então, a área do azul é B vezes C. E agora pensando na frente e atrás, não sei se vai dar para enxergar com, acho que é melhor com amarelo, vamos ver. Esse e esse lá de trás. Qual é a área deles? É A vezes C. Né? Reparem que aqui é a base e aqui é a altura. Então, amarelo, com um pouco apagado aí por causa do branco, é A vezes C. Só que, como eu falei, cada um desses são contados 2 vezes. Então, a área eu vou somar, né? Então, a área seria o quê? AB mais BC mais AC. Isso tudo tem que ser multiplicado por 2. Então, a área do paralelepípedo, do bloco retangular... Eita, estou falando errado aí. Tá? Basta fazer o produto das 3 medidas 2 a 2, somar e multiplicar por 2. É essa a ideia. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho esse prisma. As medidas são 10, 8 e 20. Então, para calcular a área do bloco retangular, é o dobro do produto das medidas 2 a 2. Então, Daniel, preciso ficar decorando isso? Não, é só você pensar assim, ó. Vou pegar de 2 em 2. Primeiro, 10 e 8. Então, 10 vezes 8. Vou pegar agora outros dois, 10 e 20. 10 vezes 20. Vou pegar agora outros dois, 8 e 20. Pronto. Combinei todos as 3 medidas de 2 em 2. Aí nós teremos o quê? 10 vezes 8, 80. 10 vezes 20, 200. 8 vezes 20, 140. Não, 160, desculpa. E aí, vamos fazer continha, né? 80 mais 200, 280. 380, 440. Então, a nossa área é 880 centímetros quadrados. Ou seja, é a área dos 6 retângulos que formaram esse paralelepípedo.
Bom, aqui nós temos mais 3 exemplos, né? Depois eu deixo aí como atividade. Quem quiser, comenta, né, lá nos comentários do vídeo e me peça a resposta que eu posso fazer para vocês num outro vídeo, tá? Mas eu acho legal vocês também participarem e quem puder tentar fazer. Então, tanto esse, quanto esse, quanto esse, né? Lembrando que a letra A eu vou usar qual fórmula? 6A ao quadrado, né? Porque a gente está falando de um cubo. E as letras B e C, eu vou usar qual fórmula? 2 vezes AB mais BC mais AC. Ok? Então, quem quiser, fique à vontade aí. Bom, aqui nós temos, como eu falei, depois quem quiser é só me pedir, tá? Aqui também tem mais um exemplo, né? É só você parar o vídeo, tá? E tentar fazer. Vamos fazer esse aqui por causa da raiz de 2? Então, achei interessante fazer esse que é diferente, né? Então, como é que a gente faria essa área aqui? A área do prisma, do paralelepípedo. 2 vezes AB mais BC mais AC. Então, a área é o dobro. Vou pegar primeiro esses dois. 4 vezes 3. Vou pegar agora esses dois. 4 raiz de 2. Vou pegar agora os outros dois. 3 e raiz de 2. E aí, ó, vamos trabalhar. 2, 4 vezes 3, 12. 4 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 dá 7 raiz de 2. Agora a gente faz a distributiva, né? Ó. 2 vezes 2. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 7, 14 raiz de 2. Correta daria essa resposta aqui, tá? Ou parar aqui mesmo, tá? Então, a gente teria 24 mais 14 raiz de 2. Não falou qual é a unidade, se é centímetros, metros. A gente pode dizer que é o A, unidades de área. Alguns concursos gostam disso, tá bom? Daniel, mas se eu quisesse uma resposta aproximada, eu posso pegar o raiz de 2 e aproximar para 1,4, por exemplo. Então, a gente teria ali 24 mais 14 vezes 1,4. Aí eu vou fazer lá. Ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 9 e 1. Uma casa vai dar 19,6. Então, a área seria aproximadamente 24, 34, 39, 43,6 unidades de área. Ok? Então, são várias maneiras de dar a mesma resposta. Bom, e se a gente for falar de prismas em geral, a gente vai falar em área lateral, que são retângulos ou paralelogramos, e a área total, que a gente vai somar as duas bases. Então, nós vamos fazer alguns aqui que são importantes, porque agora não tem um padrão, não tem uma fórmula, tá? A gente até pode pensar que a área total de um prisma qualquer é o dobro da área da base, são duas bases, o fundo e a tampa, mais a área lateral, que vai depender também de cada um. Mas isso é muito relativo, tá? Você pode pegar uma questão que ele não quer a área, ele quer a área da caixinha aberta, ou seja, ele não vai pegar o fundo. Então não é importante decorar isso, é importante entender. Então vamos lá, eu vou calcular a área lateral, a área total. O volume não vamos calcular ainda não, que a gente não falou. Por exemplo, da letra A, é um prisma triangular. Então, prisma triangular, nós sabemos que a área da base é um triângulo. Então, primeiro, vamos calcular a área da base. Nosso triângulo, se ele é um triângulo retângulo, vamos lembrar que em todo triângulo retângulo, nós podemos considerar os catetos como base e altura. Beleza? Então, nós podemos dizer que a área da base desse prisma é base vezes a altura dividido por 2, porque é a área do triângulo. Triângulo retângulo.
Então, a área é 6 centímetros quadrados. Beleza? Bom, calculamos primeiro a área da base. Agora, nós temos que calcular a área lateral. Vou fazer até de outra cor aqui. Quem vai ser a área lateral do nosso prisma triangular reto? Vai ser a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área do retângulo lá de trás. Beleza? Então, reparem, esse primeiro retângulo aqui, quais são as medidas dele? Base 4 e altura 3,5. Então, a gente vai dizer o quê? Que eu vou calcular 4 vezes 3,5, que vai dar quanto? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 0,5, 2, vai dar 14 centímetros quadrados. Vou calcular a área desse retângulo aqui. 3 vezes 3,5. Então, 3 vezes 3,5 vai dar o quê? 10,5 centímetros quadrados. Beleza? E por último, vou calcular a área daquele retângulo lá de trás. Ih, Daniel, mas nesse retângulo eu não tenho a base, eu só tenho a altura. Você tem sim. Lembra que se eu tenho um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, a minha hipotenusa é quanto? 5. Triângulo pitagórico. A gente já falou nos vídeos anteriores lá de Teorema de Pitágoras. Então, nós temos um retângulo de base 5 e altura 3,5. Ou seja, vai ficar 5 vezes 3,5. 15, 17,5 centímetros quadrados. Ou seja, eu tenho que somar essas três medidas, que são os três retângulos, são as três faces laterais. 14 mais 10, 24,5, mais 17, 34, 41, 42 centímetros quadrados. Pessoal, se vocês verem algum erro de conta aí, por favor, me avisem que eu estou fazendo, né, sem me preocupar tanto com isso. Então, agora, enfim, nós podemos calcular a área total. Como é que a gente calcula a área total? Se ele falou que é um prisma e não falou nada, a gente fala que é o dobro da área da base mais a área lateral. Então, a nossa área total é 2 vezes 6, que é a área da base, mais a área lateral, que é 42. Ou seja, 12 mais 42, 54. Então, nossa área total é de... Nossa, ficou horrível, peraí. É de 54 centímetros quadrados. Então tem todo um trabalhão aí, né? Bom, agora, se a gente for pensar no prisma hexagonal, nós temos que lembrar que o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, né? Então nós temos aqui, ó, vai ficar perfeito, tá, gente? Bom, dividindo o fundo, a tampa, a base, né? Nós temos 6 triângulos equiláteros, cujo lado é quanto? 1. Então, quem é a área da base? Então, vamos lá. Primeiro, a área da base é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, a nossa área da base é 6 vezes, lembra que a fórmula é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, o lado do triângulo é 1. É 6 vezes 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da minha base é 6 vezes raiz de 3 sobre 4. E dividindo por 2 em cima e embaixo, eu tenho que vai dar 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Essa é a minha área da base. Agora, como é que eu vou calcular... Opa, peraí. Ué, o que houve? Voltou aqui, gente. A tela saiu, não entendi o porquê. Peraí, vou ver se passou para a próxima. Não. Então, pessoal, não sei o que houve aqui. Problemas, produção. Bom, vou pegar novamente ali
para a gente poder representar. Então, deixa eu passar aqui para a próxima tela. Errinho aqui da produção. Então, vamos lá. Acabamos de calcular, né? Pelo menos está gravado, a área da base, que deu quanto? 3 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Agora, vamos calcular a área lateral. Lembrando que a área lateral, nesse caso do prisma, se ele é um prisma regular, todos esses retângulos, eles são iguais, tá? Então, esse é igual a esse, que é igual a esse, ou seja, basta calcular a área de um e multiplicar por 6. Então, a área lateral é 6 vezes, deixa eu botar de azul aqui para ficar bonitinho, a área do retângulo. A área do nosso retângulo é o quê? Base, que é 1, vezes a altura, que é 2,5. Então, a área do nosso retângulo, 6 vezes 2,5 dá 12, vai dar 15 centímetros quadrados. Pronto, calculamos a nossa área da base, calculamos a nossa área lateral. E agora, como a gente vai calcular a área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, a nossa área total, 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2, mais a área lateral, que é 15. 2 vezes raiz de 3 sobre 2, nós podemos cortar o 2 com 2, fica 3 raiz de 3 mais 15. Posso dar essa resposta dessa maneira, tá? Alguns concursos vão cobrar assim. Daniel, mas se eu quisesse dar a resposta na forma fatorada, posso escrever dessa maneira aqui, ó. Posso colocar o 3 em evidência, manter o raiz de 3 e mais 5. Também pode acontecer de alguns concursos colocarem dessa maneira. E a outra maneira, que seria a maneira mais lógica, seria por aproximação, né? Eu posso pegar lá de cima direto, ó, 3 vezes 1,7, aproximando a raiz de 3, mais 15. Então, vai dar, fazendo direto aqui, pessoal, 3 vezes 1,7 dá 3, 3 vezes 7, 21, 5,1, mais 15 daria 20,1 centímetros quadrados. São 3 respostas para a mesma questão, ok? E nessa letra C aqui? Ih, Daniel, essa letra C tem ângulo, meu Deus do céu. Vamos pensar da mesma maneira. Nós temos aqui um paralelogramo na base, né? Ele fala que é de base quadrada. Claro que, então, é tudo 3. Então, como é que a gente calcula a área da base? Primeiro, a área da base é um quadrado, né? Então, a área da base é 3 ao quadrado, a área da base, 9 centímetros quadrados. Beleza? Como a gente vai calcular agora a área lateral? Bom, reparem que a área lateral, o que a gente vai ter que pensar aqui? A lateral, nós temos esse retângulo da frente igual ao lá de trás. Como a gente vai calcular a área desse retângulo? Reparem que a base é 3 e a altura desse retângulo, lembrando que a altura sempre forma 90, seria essa medida aqui, tá? Então, a gente vai ter que pegar o quê? A gente vai ter que calcular essa medida, formando 90 aqui, né? Nós sabemos que isso aqui vale 5, isso aqui vale 60 graus. A gente vai poder usar um seno, um cosseno aí da vida, né? Desculpa, aqui não vale 5, né, gente? Vale 5 é aqui, tá? Então, nós temos eu quero descobrir a altura, que seria o cateto oposto, e aqui a hipotenusa. Então, nós vamos fazer esse triângulo para calcular, né, a altura, né, real aqui, tá bom? Para a gente
poder usar a fórmula da área do paralelogramo, tá? Já esses paralelogramos aqui, né, eles têm base 3 e altura 5. Então, vamos lá. Presta atenção aqui como é que a gente vai fazer. Esse paralelogramo e o que está lá atrás, que é paralelo a ele, como é que vai ser a área? Eu vou chamar de área 1, tá? Então, área 1. Como é que a gente vai calcular a área 1? Então, são duas áreas 1, né? E, se a gente for pensar agora nesses aqui da frente e de trás, então esse aqui, que é igual a esse aqui, esses são fáceis, porque aqui é 3 e aqui é 5. Então, base 3 e altura 5. Não tem problema. Vou chamar de área 2, tá bom? Então, aqui seria 2 vezes a área 2. Só para a gente se localizar. Bom, vamos lá então. A área 1. Vamos pegar esse triângulozinho que eu tinha feito. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Nesse triângulo que a gente fez, aqui é 60 graus, aqui é 5. E aqui é a altura. Então, nós vamos usar quem? Seno de 60. Seno de 60 é cateto oposto, que é o H, sobre hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a H sobre 5. Então, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, a nossa altura é 5 raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Vamos calcular, então, a área lateral. A área lateral é 2 vezes a área do paralelogramo, que tem base 3 e a altura 5 raiz de 3 sobre 2. 3 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Ficou feio, peraí. Prometo, gente, que eu vou tentar melhorar essa letra. Raiz de 3 sobre 2 vezes 5, mais 2 vezes a área 2, que é esse retângulo aqui, que é 3 vezes 5. Beleza? E aí, então aqui a gente já calculou, né? Eu vou deixar aqui separadinho. E a área lateral, posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar 15 raiz de 3, mais 2 vezes 3, 5, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Meu Deus do céu. Calculamos a nossa área lateral em centímetros quadrados. Agora vamos lá. Nossa área total. Quem vai ser? Nossa área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vai ser 2 vezes 9 mais aquele troço feio ali. Então, vai ficar 18 mais 30, 48, mais 15, raiz de 3. Isso tudo em centímetros quadrados. Aí tem aqueles procedimentos, como eu falei, né? Se eu quiser transformar para aproximar, bota raiz de 3 e por aí vai. Bom, e por último, a nossa ideia de volume, tá? Como a gente entende a ideia do volume? Volume é a ideia do quanto cabe, né? Então vamos olhar isso aqui. Suponha que queiramos medir a quantidade de espaço ocupado por um sólido S. Para isso, precisamos comparar S com uma unidade de volume. O resultado dessa comparação é um número que exprime quantas vezes o sólido contém a quantidade de volume. Esse número é a medida do volume de S, que costumamos simplesmente falar volume de S. Por exemplo, o volume do sólido S acima é 12 unidades de volume, né? Considerando como unidade o cubinho. Então, se eu for encaixar aqui, eu vou ter 6 cubinhos embaixo e 6 em cima. Então, depende do que você está trabalhando. Tá? Volume é a ideia do quanto cabe, como eu falei. Então, por exemplo, se eu for trabalhar um paralelepípedo,